Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália, e a 40DP, na Avenida dos Italianos. Quero convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos, quarta-feira pela manhã, de 9 às 11h30 da manhã, consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer documentos, fotografias, carteira de trabalho e colocar sobre a mesa de oração, e nós estaremos orando por você. Toda quarta-feira de 9 às 11h30 da manhã. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas. E das 18 às 19h30, o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus, você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283. Pastor presidente, pastor Alberto Brasil e pastora Luciane Brasil. Quero também convidá-los para de segunda a sexta-feira aqui pelo Facebook, vocês estarem participando juntamente comigo desta live, Estudo do Antigo Testamento. Nós estamos estudando todo o Antigo Testamento, começamos no livro do Gênesis, capítulo 1, hoje nós já estamos no primeiro livro do profeta Samuel. Se você não pegou desde o começo e deseja todas as ministrações, todos os ensinos, basta você então acessar o meu canal no YouTube. Na descrição do vídeo você vai encontrar, e você vai encontrar então todas as minhas ministrações, pregações, tudo quanto está ali no canal do pastor Alberto Brasil Basto, você vai poder participar, tá bom? Então, também quero passar para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Você pode fazer pedido de oração pelo WhatsApp, pode também pedir aconselhamento, na medida do possível, eu vou estar atendendo a você. Então, anote aí, 21 987 40 8962. Pastor Alberto Brasil, este que vos fala. Repetindo para você, 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração. Nós levamos para os montes, para as consagrações, para os cultos, sempre vai ter alguém orando pela sua família, orando pela sua vida, tá bom? Bom, ontem nós terminamos a leitura do capítulo 14 do primeiro livro do profeta Samuel e entramos no capítulo 15, nós lemos então do versículo 1 até o versículo de número 7. Eu vou ler de novo com você, você que não acompanhou ontem, não pôde estar conosco ontem, eu vou ler de novo esses primeiros 7 versículos, depois daremos sequência, então, em todo o capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel. Eu quero poder declarar até o final da minha carreira, da minha trajetória nesta terra, assim como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Para isto é necessário que você abra a sua Bíblia juntamente comigo e venha comparar cada versículo, cada texto a qual eu estou trazendo para você, para que você venha compreender a palavra de Deus. Amém? Capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 1 ao 7. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque,
e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E convocou Saul o povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Queridos e queridas, nós vemos uma ordem expressa de Deus para este homem chamado Saul, a qual era igual entre o povo, e Deus o colocou como rei, como capitão de todo Israel, para que ele ouvisse, para que ele cumprisse tudo quanto eram as determinações de Deus. Se Saul tivesse ouvido, se Saul tivesse obedecido, em nada ele teria perdido o seu reino, ele não teria também perdido o Espírito Santo que deixou a vida então de Saul quando ele começou a tomar atitudes próprias. As nossas escolhas, os nossos erros são a causa de muitas dores, A palavra de Deus diz para mim e para vocês: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? É exatamente isto a qual nós temos que aprender. Do que eu estou me queixando, do que você se queixa, senão dos nossos próprios pecados. Muitas escolhas, muitas decisões que nós não tomamos a direção de Deus, que nós não paramos para ouvir a Deus, isso vai nos trazer muitas dores mais na frente. Tudo aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Quero cumprimentar meu querido líder dos diáconos e obreiros, meu querido filho Cláudio Carvalho da Silva. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a ti e abençoe todos quantos estarão entrando no decorrer desta ministração. Nós estamos no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Eu já tinha lido ontem até o 7º versículo, mas eu estou repetindo para que possamos compreender quando Deus dá uma ordem expressa para Saul, através ali de Samuel, para que ele viesse exterminar, acabar, não deixar ficar nada de Amaleque, porque Amaleque era um povo muito amaldiçoado. Amaleque era um povo que mais perseguiu o povo de Israel. E Deus não se compraz daqueles que perseguem. Por isso Deus mandou que destruísse homem, mulheres, crianças e até crianças que ainda eram amamentadas no peito, animais, para que não ficasse nada. Tudo era anátema ali em Amaleque. E Saul então convoca todo o povo e ele leva um grande exército contra Amaleque. O versículo 5 diz: chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Prestem muita atenção. Deus dá duas ordens. A primeira ordem é para destruir todos os amalequitas, até aos meninos de peito, aos animais, tudo quanto tinham ali os amalequitas. Mas os queneus, eles trataram bem a Israel quando passava no meio do deserto. Então aqui, Saul, orientado por Samuel, que orientado por Deus, então, manda que os queneus venham se retirar do meio dos amalequitas, para que eles não fossem contados como inimigos. E os queneus, então, vão se retirar. Eles vão sair, então, daquela situação. Versículo 7 diz: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou, olha o pecado gravíssimo, a qual Saul vai cometer no versículo 8, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Quem era Agag? Era aquele que dava as ordens, era aquele que comandava a destruição sobre Israel, era aquele que trazia todos os males. Tudo parte de um governante, tudo parte então de um rei, parte de um presidente. Nós vemos aí que as guerras com o Oriente Médio, os Estados Unidos, parte então
É claro que o Congresso vai ter alguma atuação, mas a ordem do presidente ali dos Estados Unidos é que vai prevalecer para que apertem o botão, soltando uma bomba, um míssil que venha destruir uma nação, uma cidade. Então, tudo isso parte dos reis, parte dos presidentes também. Aqui no Brasil é que o nosso presidente parece não ter poder algum, porque tudo que ele tenta fazer, ali o Congresso, o Supremo Tribunal barra, os governadores conseguem barrar aquilo que o presidente declarou. E nós vemos então uma separação. Mas em outros países nós vemos aquilo que o regente comanda, aquilo sucede, aquilo acontece. Então aqui ele vai livrar então Agag, vai matar todo o povo, mas Agag, que era o comandante daquele povo maldoso, ele vai então poupar. Versículo 9 diz assim: E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos aprender aqui, povo de Deus, minha querida Thelminha Fonseca, que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, também a todos que estão conosco. Vamos aprender o que Deus nos manda fazer. Não é para fazer por etapas, não é para fazer pela metade. Se Deus mandar eu ir, como Deus mandou que Thelma fosse até o Espírito Santo para servir ali, ela foi e serviu. Era para ficar uma semana, ela acabou ficando 2 por conta própria. Então isso é o que Deus espera de mim e de você. Agora, se Deus nos mandar até o Espírito Santo e eu chegar só até a subida da Serra Teresópolis ali, fiz tudo o que Deus mandou. Não fez. Ele mandou você ir a um lugar e você acabou não indo, eu acabei não indo também. Vamos prestar atenção qual foi a ordem que Deus deu através então de Samuel para o rei Saul executar. Vai, pois, agora, versículo 3, capítulo 15, primeiro livro de Samuel. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. O que era Amaleque? Todo o povo. E diz assim: e não lhes perdoe, porém matarás desde o menino até a mulher, desde os meninos até ao do peito, desde os bois, olha só, desde os bois até as ovelhas, e desde as ovelhas até os camelos e aos jumentos. Me perdoe. Desculpa. Então manda que venha matar os animais também, além de todo o povo, e destruir tudo. Ele perdoa, então, ao principal, ao rei Agag. Ele não obedece a Deus e resolve perdoar junto com o povo. E também, diz o versículo 9, e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Preste atenção no que eles vão destruir, que é o que eu acabo fazendo. Então diz assim: porém, a toda coisa vil e desprezável destruíram totalmente. É isso que eu faço com a minha vida espiritual. É isso que nós fazemos. As coisas banais, as coisas simples, nós deixamos de fazer. Aquelas coisas que não têm muita importância para nós, mas aquilo que é de importância, como perdão, nós muitas vezes não perdoamos. Aquilo que é fazer obedecer, nós não fazemos. As coisas vil, as coisas desprezíveis, nós deixamos. Muitas vezes nós bebíamos, fumávamos e deixamos de fazer isso. São coisas desprezíveis e vil, mas o pecado mesmo permanece no meu coração. Então o povo, toda coisa vil e desprezável destruíram totalmente. A nossa vida está assim. A vida da igreja hoje tem estado desta forma. É claro que há os 7.000 que não dobraram os joelhos, não beijaram a Baal, eu sei disso. Mas há também aqueles que só coisas vil, eles tiram. Só essas coisas que não têm valor alguma. O rei Davi,
Ele vai falar nesse primeiro livro do profeta Samuel, no último capítulo, ele vai falar então e diz assim: não vou oferecer a Deus aquilo que não tiver valor. É neste mesmo livro do primeiro Samuel, já quando Davi se tornar rei, quando há uma destruição sobre Israel, o anjo está matando ali Israel pelo pecado de Davi. Então ele vai lá na eira, né? E o dono ali fala: Davi, pode pegar os bois, pode pegar a eira, pode pegar tudo, eu dou para você. Ele fala: não, eu quero dar um valor por isso. E eu não vou oferecer a Deus aquilo que não tiver valor. Quantas vezes nós estamos oferecendo a Deus o resto? Quantas vezes eu estou oferecendo a Deus migalhas? Porque eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo, eu não abro mão de perdoar porque eu não quero perdoar, não sabe o que fez comigo, se soubesse, se fosse contigo tu não perdoava. Olha quantas vezes coisas vis, coisas desprezíveis é o que nós estamos tirando da nossa vida, mas aquilo que é importante para a salvação, para a edificação, isso nós não queremos entregar a Deus. Deus quer que haja uma entrega total na minha vida. Então, tudo que era vil e desprezível, eles destruíram. Mas o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, eles guardaram, porque queriam oferecer a Deus, né? E não era o que Deus queria. Quando Deus diz não, Deus está dizendo exatamente não. Quando Deus diz sim, Ele está falando sim. Então, eu tenho que prestar atenção nisso como cristão e você também. Versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou o Senhor. Olha o que Deus vai falar primeiramente. Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Deus vai dizer então para Samuel e diz: olha, eu me arrependo de ter posto a Saul como rei. Já imaginou que coisa triste? Deus se arrepender de ter colocado a mim como pastor? Deus se arrepender de ter colocado você como diácono, como missionário, missionária, como obreiro? Já pensou que coisa triste? Isso aconteceu lá atrás, lá no livro do Gênesis, quando Deus se arrepende ali então de ter feito todo o ser humano. E Deus fala: olha, eu me arrependo de ter feito esse povo, eu vou destruir todo ser vivente na face da terra. Mas ele achou ali então Noé e a sua família, que eram justos no meio da corrupção. Mas Deus havia se arrependido de haver feito o homem, e aqui Deus se arrepende de colocar também, de ter colocado Samuel como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus então aqui está triste, porque colocou um rei para ouvir as ordens dele, para que Israel andasse bem, para que Israel vivesse em fidelidade, mas eles não ouviram e através de Saul veio o pecado. Samuel se contristou e toda noite clamou o Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Executou mesmo. Será que eu e você temos executado mesmo aquilo que Deus tem mandado? Nós vimos antes da pandemia hospitais, pessoas morrendo sem receber uma visita de um cristão. Nós vimos presídios, pessoas morrendo também lá por causa das rebeliões. Nós vimos aí comunidades, pessoas morrendo. Nós vimos aqui no Jorge Turco, há 2 semanas atrás, né, jovens que desceram aqui armados, bem armados, e foram mortos, né, quando não matam policial também, quando pessoas inocentes, como esta moça grávida, foi ferida. Então nós vemos, será que antes nós subimos ali e pregamos a palavra? Eu me lembro uma vez, um grande amigo meu,
e uma grande amiga, nós estávamos indo fazer evangelismo dentro de uns lugares ali mais perigosos de Ricardo de Albuquerque. E por me reguardar, né, por me guardar, o irmão virou para mim e disse assim: Pastor Alberto, vamos pegar aqui o caminho da direita para a gente sair. A gente já ia sair na rua, havia acabado de sair da rua principal. E ele falou: vamos tomar aquela rua ali para a direita? E eu falei: por quê? Ele: porque aquela rua para a esquerda vai sair lá dentro da Boca. E lá que está o grupo de traficantes. E eu disse: ô meu querido amado irmão, obrigado pela sua preocupação, mas é exatamente para a esquerda que eu quero ir. Nossa missionária Genilda está conosco aí, ela está ouvindo porque ela estava junto, ela ouviu esse diálogo entre eu e um querido irmão que queria nos proteger e me proteger de não entrar no lugar onde estava o foco. Se não fosse para ir aonde estava o foco, de que adiantaria o evangelismo que eu estaria fazendo? Eu disse: é exatamente para lá que eu quero ir. É mesmo, pastor? Eu falei: é mesmo. E todos os dias, a partir daquele dia, nós íamos nesses lugares. Porque se eu morrer fazendo mal, que vantagem tem? Mas se eu morrer fazendo bem, e você também, nós vamos estar glorificando o nome do Senhor. Não é que você vai colocar sua vida em risco à toa, mas você tem que entrar aonde, às vezes, a polícia não consegue entrar. Você vai entrar em lugares que muitas vezes outras pessoas têm medo de entrar, até os moradores. Nós vemos que nessas comunidades são poucos moradores que têm coragem, são poucos os moradores que têm coragem de chegar antes de sair para o trabalho ou de sair para algum lugar, pegar folhetos e falar: olha, isso não é vida para você. Deus diz assim: sai desta vida, senão você pode morrer. São poucos aqueles que moram porque têm medo de fazer isso. Muitas vezes é necessário que venha um povo de um outro lugar, como nós, né, daqui de Rocha Miranda, ir para evangelizar. Pastora Jaqueline Velasco sai de Coelho Neto para evangelizar Caxias. Então, muitas vezes é necessário ir um povo de um outro lugar para poder fazer esse evangelismo, mas é necessário que se faça. Então, queridos, vamos continuar a leitura aqui, versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E Samuel se contristou. E madrugou Samuel para se encontrar com Saul. Vamos aqui então, versículo de número 14. Então diz, versículo 13. Então veio Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Executor mesmo, foi aqui que nós paramos para trazer aí algumas referências para você. Será que eu e você temos executado mesmo a palavra do Senhor? Será que o propósito que Deus tem sobre a minha vida e a tua vida de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, será que nós temos feito? Ou nós assistimos culto? Ou nós assistimos consagrações? Ou nós vamos na consagração para colocar as nossas chaves sobre a mesa, as nossas fotos, e pedir a Deus que entre na nossa causa, sem que nós venhamos fazer nada pela obra de Deus? Será que nós estamos fazendo como aqui falou Saul? Executei a palavra do Senhor. Aí nós vamos ver que quem vai delatar, embora Samuel já soubesse, porque Deus já tinha dito para ele, mas quem vai delatar, quem vai tomar testemunha contra Saul, vão ser então os bois. Então veja só, versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é estes nos meus ouvidos, e o mugido de vaca que eu ouço? Então ali, naquele mesmo momento, né, a vaca começou, o boi começou, as ovelhas também ali, e ele fala: então o que eu estou ouvindo? Se você cumpriu toda a palavra que Deus te ordenou, então por que eu estou ouvindo aí o balido de ovelhas, o mugido de bois? É sinal de que você não cumpriu. Versículo 15. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Deus não quer que você destrua o resto.
Preste muita atenção, Deus não quer resto, Deus quer que obedeça em todo o segmento da sua palavra. Preste atenção nesse texto, porque são textos muito edificantes para a nossa vida espiritual, porque às vezes eu estou oferecendo resto e estou achando que estou dando o meu melhor, que estou dando ali, né, o meu melhor, o meu Isaac, porque Abraão deu o melhor, ele deu Isaac, só que o próprio Deus foi que poupou Isaac. E eu estou oferecendo o resto, como aqui o próprio Deus vai estar falando. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram. Ele não está aqui colocando a responsabilidade sobre ele, o rei. Ele está dizendo, de Amaleque as trouxeram, porque se ele dissesse, não traga, o povo não teria trazido. Mas ele está colocando a culpa sobre o povo, como também Eva colocou a culpa, né? Adão colocou a culpa sobre Eva, Eva colocou a culpa na serpente. Ah, não, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente que me enganou. Muitas vezes a gente vai colocar a culpa dos nossos erros, das nossas decisões contrárias e erradas, nós vamos colocar essa culpa então em alguma pessoa, em alguma coisa. Então aqui ele vai estar dizendo no versículo 15, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Deus não se agrada de resto, Deus se agrada do melhor, porque Ele deu a mim e a você o melhor. Deus deu o melhor, que foi o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a vida eterna. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. Ali, Saul nunca ia esperar que aquelas palavras que vão sair da boca de Samuel eram as palavras de indignação a qual Deus havia falado contra ele. Olha, eu me arrependo de ter posto Saul como rei. Eu me arrependo porque ele não me obedeceu. Quando eu e você não obedecemos, nós estamos pecando, transgredindo contra aquilo que é uma ordem de Deus sobre a minha vida, a tua vida e de todos aqueles que servem a Deus. Então ele fala, espera aí porque eu vou declarar o que o Senhor falou comigo esta noite. Ele disse, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. É isto que nós temos visto acontecer nesse tempo presente. Nós temos visto grandes líderes voando ao despojo. Eu quero enriquecer, eu quero o melhor das ovelhas, embora Deus diga, olha, de graça, tu ganhou de graça, você vai dar também. Mas nós estamos voando aos despojos. Muitas vezes nós vemos líderes ouvir a voz do povo quando não era para ouvir. Nós vemos que aqui Saul está dizendo, olha, foi o povo então que trouxe todo esse rebanho, que perdoou, então eles trouxeram, mas não é para ouvir. Eu como líder, ainda que eu venha me confrontar com alguém, com alguma pessoa, eu tenho que continuar com a minha condição de líder por aquilo que é certo. Eu não posso ouvir uma pessoa falar, pastor Alberto, eu acho que o senhor devia fazer assim, porque os tempos, eu me lembro disso do seminário. Eu fiz bacharel em teologia e ali na reitora da faculdade, ela dava muitas aulas também. E ela ensinou algumas coisas que eu disse para ela. Eu falei, reitora, me perdoe, na igreja a qual eu sou pastor pela misericórdia de Deus, esses ensinamentos que a reitora está colocando aqui, eu não vou receber na minha igreja e não vou passar para o povo. Mas, pastor Alberto, eu tenho 250 pastores de grandes ministérios que já fazem assim. Eu disse que eles façam, mas eu não vou fazer assim no meu ministério.
Então, muitas vezes, a gente vai ver questionamento, pastor, tu devia ter feito assim. Se é alguma coisa que tem pecado, se é alguma coisa que tem conhecimento da igreja, que tem meu conhecimento e é pecado, eu não tenho que perdoar, porque alguém disse que deva ser assim. Porque alguém disse que tem que ser desse jeito. A minha postura tem que ser esta, como é a postura, deveria ser a postura aqui de Saul. Ele tinha que ter dito para o povo: olha, a ordem que eu recebi e a ordem que eu passei para vocês é de que vocês matassem homem, mulher, criança e até aquelas que amamentam, matar ovelhas, jumentos, tudo quanto tem fôlego lá era para ser morto, porque tornou-se anátema diante do Senhor. Mas ele não. Ele quis ouvir porque ele voou ao despojo. Versículo 19. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Saul ainda vai questionar. Muitas vezes você vai ouvir questionamento. Eu vou ouvir, como pastor presidente, questionamentos de pessoas por que fizeram errado, por que fizeram pecado, e ainda vão questionar por que fez assim se eu fiz certo. Olha o que Saul vai continuar falando. Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou e trouxe Agag. Deus mandou trazer Agag? Não. E diz ainda, e os amalequitas destruí totalmente. Era para destruir os amalequitas totalmente? Era, mas era para destruir principalmente Agag. Mas o povo tomou, ele vai dizer de novo do povo, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, né? Está dizendo ali, o povo tomou do despojo ovelhas e vacas. Não é o povo que manda, quem tem que ter a última palavra. Eu vou ser claro, eu vou ser franco para vocês que estão me ouvindo, vocês que são do ministério Árvore da Vida, vocês que têm admiração. Eu nunca quis ser pastor, mas a partir do momento que Deus me pôs pastor, a única coisa que eu faço questão de ter é esta última palavra em alguma coisa que é claro que haja um pecado. Eu vou ouvir todo o ministério, eu tenho feito assim. Eu vou ouvir a igreja, os irmãos sabem que eu faço reunião para dizer, olha, está acontecendo isto e isto, vamos fazer assim, o que vocês acham? Eu vou ouvir toda a igreja. Mas numa situação que haja pecado, eu só sou pastor. Eu só permaneço pastor para que eu possa dizer não. Infelizmente, não dá para eu perdoar Agag. Não, infelizmente não dá para eu trazer as vacas melhores para sacrificar para Deus. Isto eu não vou fazer nunca. Quem me conhece no meu ministério há 21 anos, então sabe que eu nunca mudei de opinião, porque está mudando o mundo, porque a modernidade tem chegado. Então eu só sou pastor e eu me comprazo em ser pastor para poder chegar e falar, isso aí não deve acontecer mais na igreja. Então, para isso eu estou pastor, mas eu amo estar como diácono na portaria, os irmãos sabem, eu amo tirar serviço na portaria, eu amo estar operando som para a igreja, né? Eu estou ali na mesa de som, qualquer serviço que tem que fazer, levar os irmãos e trazer os irmãos para o culto, isso é uma coisa que me agrada muito, eu estou fazendo a obra de Deus, eu sou pastor presidente. Eu não posso, então, carregar ninguém, nem buscar ninguém, porque eu sou pastor presidente. Aonde está minha honra? Não, não é isto. Eu quero não deixar que Agag seja levado para dentro da igreja. Aqui Agag está sendo levado para dentro ali, então, do palácio. Nós vamos ver isso. Eu não quero trazer o pecado para dentro da igreja. Eu não quero ensinar você a andar no pecado. Eu quero ensinar você a andar em santidade. Era isto aqui que Saul deveria ter feito como rei. Vamos então continuar a leitura. Versículo de número 22, capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Porém Samuel disse,
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha só que texto, que palavra forte para a minha vida espiritual, não só como pastor, mas para novos convertidos, para obreiros, para trabalhadores da obra. Olha que palavra forte. Aqui então Samuel vai dizer: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eu posso oferecer 1000 carneiros, 1000 bois, eu posso dar, a minha fortuna, se eu tivesse, em prol da obra, mas isso não seria nada se não houvesse obediência no meu coração. Deus não tem tanto prazer. É por isso que nós somos enganados hoje por alguns ministérios, a qual pedem fortuna para você ganhar uma fortuna. Deus não tem tanto prazer em esses sacrifícios, como que você obedeça, que você reconheça a Ele, que você ande no caminho, que você dê testemunho. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós venhamos obedecer. Então Deus não tem tanto prazer, nessas coisas. E diz ainda, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Quando eu atendo ao chamado de Deus, quando eu vou e faço aquilo que Deus quer para mim, tudo isto é o que agrada o coração de Deus. Tudo isto é o que agrada quando Deus vê que você está obedecendo, quando você está ali fazendo a vontade dele. Muitas vezes, olha, dê aí uma multidão de dinheiro porque você vai ganhar uma multidão. Deus não tem prazer nesses sacrifícios, porque ele nos deu o sacrifício perfeito, que é o seu Filho Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida. Ele é dono do ouro, dono da prata. O que ele quer é a minha obediência. O que ele quer é que eu reconheça ele como Senhor, como Pai, como Paizinho amado, e não venha tomar decisões próprias. É isso que Deus quer. E diz o versículo de número 23: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Presta atenção. Muitas vezes eu falo, eu não roubo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não adultério, eu não traio a esposa, não traio isso, não faço aquilo, eu não estou matando. Aí eu falo, então eu posso desobedecer. Preste atenção, guardem nos seus corações, queridos e queridas, essa palavra, porque a rebelião, quando eu não aceito a ordenança de Deus, quando eu não aceito a palavra de Deus, eu estou me rebelando contra Deus. Então, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aí eu falo, o feiticeiro tem que morrer, Antigamente, na Inquisição, as feiticeiras eram queimadas em fogueira. Então eu falo, esses aí estão pecando mesmo, tem que morrer o feiticeiro. Isso é que é pecado. Então eu entendo que a rebelião, quando eu não obedeço a Deus, o meu pecado é tal como o pecado do feiticeiro. Eu não estou falando do espírita em si, eu estou falando daquelas feiticeiras mesmo, que faziam magia negra, que ainda fazem, que fazia, mas naquele tempo era queimado em fogueira. Então, aqui está dizendo que esta rebelião, ela é tal qual o pecado da feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. O que é porfiar? É você contender. Faz, não faço. Olha, faz assim, não vou fazer. Olha, é desse jeito que Deus quer. Não, eu não quero fazer, eu quero fazer desse jeito. Isso é porfiar. Então, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Aqueles que levantavam imagem de fundição, imagem de escultura, então é comparado, quando eu porfio, quando eu murmuro, esse meu pecado é comparado também à idolatria. E continua dizendo,
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Isso também é uma tônica do Evangelho. A palavra do Senhor nos diz: enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei contigo. Mas quando vocês me abandonarem, eu também abandonarei vocês. Então, ele vai dizer aqui: porquanto você rejeitou a palavra de Deus, ele também te rejeitará para que não seja rei. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pela primeira vez, Saul não vai questionar, só que agora está lançado a sorte. Só que agora já há uma sentença da boca de Deus para Saul. Mas agora ele não vai questionar mais. Agora ele compreendeu como eu compreendi, e espero que você tenha compreendido, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é rebelião? Eu não querer fazer-me insurgir. Muitas vezes acontece isso. A rebelião também no ministério, contra pastores, contra irmãs de oração, contra departamento. A rebelião é como um pecado de feitiçaria, né? E ele diz então aqui, Samuel está conversando com Saul, ele diz: olha, pequei. Eu pequei e agora me perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Versículo de número 25. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já se retirou o Senhor para que não seja rei sobre Israel. Já a sentença estava determinada, não havia mais jeito. Então Deus já tinha dito que ele não seria mais o rei de Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Isso acontece. A gente pensa que somos os tais. Nós pensamos que é por minha causa que o Ministério Árvore da Vida ainda está com a porta de pé, que é por causa da pastora Luciane Brasil. Não, não é por mim, não é por você. É pela misericórdia de Deus que as portas continuam abertas. Então, aqui ele pensava que era por causa dele e não era. Então Deus achou alguém melhor do que Saul. E esse alguém nós vamos ver que vai ser o jovem Davi. E Deus sempre vai achar alguém melhor do que Alberto Brasil. Deus sempre vai achar alguém melhor do que eu e você. Versículo 30. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, quer dizer, ele veio muito animado, Agag, porque ele estava lá no palácio, escondido lá no palácio, não preso. Ele estava lá circulando por todo o palácio. O pecado não pode circular na minha vida e na tua vida também. Então Samuel vai e fala: traz Agag. E ele veio animosamente e disse: Agag, na verdade já passou a amargura da morte. Ele fala: Saul me tratou tão bem que eu não morro mais. Saul me deu vida, embora todo o meu povo tenha morrido, mas agora eu sou amigo de Saul. Então já passou aquela ânsia da morte, agora está me chamando talvez para me honrar. Só que quem estava chamando agora era Samuel. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Aqui o próprio Samuel, ele pega a espada, ele vai cortar em pedaços. É isso que eu tenho que fazer com o pecado. É isso que nós temos que fazer com a desobediência, cortar em pedaços e não ver mais. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, Gibeá de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel.
Então, aqui diz que Samuel nunca mais viu Saul. Durante todo o tempo, e não foi pouco tempo, desde a unção no capítulo 16, que nós vamos estar lendo amanhã, até Davi tornar-se rei, passaram-se muitos anos. Davi foi consagrado rei lá com 17, 18 anos, e ele com 30 e tantos é que ele vai então se tornar rei. Então, queridos e queridas, aqui nós vemos que durante muitos anos, ou todos os anos da vida de Samuel e da vida de Saul, não viram um outro, sinal de que Saul não teve profecias. Sinal de que Saul não teve ajuda espiritual. A partir do capítulo 16, nós vamos ver então que vai vir, o espírito mau sobre a vida de Saul. Ele tinha o espírito de Deus. Agora vai vir o espírito mau sobre a vida de Saul, mas isso é para amanhã no capítulo 16. Eu vou estar orando pela sua vida, pela sua casa, mas que eu quero que fique bem claro, bem patente para a minha vida espiritual, principalmente para a tua vida, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, não há diferença nenhuma para Deus. Ah, pastor, está lendo o Antigo Testamento? É também hoje, pior ainda, porque nesse tempo não havia o sacrifício de Jesus Cristo. Hoje eu sei do sacrifício. Eu sei que um justo morreu por muitos injustos, então a rebelião ainda é pior do que o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porque nós estamos rejeitando a palavra do Senhor. O que Deus tem falado para mim e para você que nós não temos feito? O que Deus tem dito para mim e para você que era para fazer e nós não temos feito? É bom que nós viemos pensar sobre isso, que nós viemos então meditar sobre a nossa vida espiritual. Uma coisa eu te digo, não está boa. A nossa vida espiritual não condiz com o que Deus espera de mim, pastor Alberto Brasil, não condiz com o que Deus espera de você, qualquer que seja um nome, que você seja homem ou mulher, jovem, não condiz. Então, eu tenho que me voltar para Deus enquanto eu posso achar. Se eu não tenho obedecido a palavra e acho como Saul, olha, eu ando no caminho de Deus, eu fiz o que Deus mandou quando eu não estou fazendo, então é bom que eu venha então me humilhar perante a Deus, porque segundo o livro de Crônicas 7,14 vai dizer sobre isso. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, voltar dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei a oração deste lugar e sararei a tua terra. Temos que nos voltar para o Senhor, tá bom? Eu quero estar orando nessa noite, então, pela nossa querida Regina Rangel, que Deus abençoe Regina, você e toda a sua casa, minha querida filha Genilda Oliveira, pela nossa querida Thelma Fonseca, Luana Andrade. Luana, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, amada. Também quero estar orando pela minha princesa Luciane Mesquita, ou Luciane Brasil, que já chegou lá na casa da filha para ficar com os netos. Peço oração também pela Lorena, teve uma complicação hoje de novo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos estar orando também pela vida da nossa pastora Jaqueline Velasco, pela nossa diaconisa Célia Regina. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor a todo o povo que está conosco nessa noite, Cláudio Carvalho, Monique, e a você também que não deu o seu nome, mas que você está compartilhando conosco nesse momento. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, eu te exalto por esta palavra tão maravilhosa, meu Pai, para a nossa vida. Quantas vezes nós imaginamos, Pai amado Senhor, que nos rebelando contra Ti, nós não estamos pecando, que nos rebelando contra o ministério, nós não estamos, Pai amado, infringindo as Tuas ordens, as Tuas leis, meu Pai. Perdoa-nos se assim temos agido, meu Pai, pela nossa própria consciência. Meu Deus, toma vida
do teu ungido Cláudio Carvalho da Silva, a saúde do Claudinho, abençoa o seu ministério, abençoa o seu casamento, abençoa a Monique, Pai, guarda este casal, coloca no teu secreto, toma a tua vida, Pai, do Ian Lucas em tuas mãos, fortaleça esse bebê, dá um futuro sobremodo excelente, também ao Joãozinho, toma o Eric, Pai amado Senhor, toma o Tiago, Dona Vilma, o Márcio, toda a parentela do Cláudio, toma Jaciro, Mário, toda a parentela da Monique, eu coloco perante a Ti e diante de Ti. Abençoa, te peço também, Pai, a Tua serva Thelma Fonseca Pereira, meu Pai, visita o lar dela, a saúde da Thelma, meu Pai. Ó Deus amado, entra com teu poder, meu Pai, na vida da mãe da Thelma, libertando, salvando. Toma em tuas mãos o Edson, liberta, salva, transforma. Toma em tuas mãos a irmã da Thelma, os irmãos, os filhos e filhas, genro e nora, netos, toda a parentela, a vida espiritual da Thelma. Abra o entendimento dela, Pai, naquilo que possa estar ainda encoberto, meu Senhor da glória, para que não incorra ela, nem eu, Senhor meu Pai, naquilo que não te agrade. Toma, Pai amado, Senhor, a vida, meu Pai, da Genilda. Abençoa a saúde da tua serva também, o seu lar, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, ministerial. Meu Pai, toma em tuas mãos, liberta o David, liberta a Adriana, filho, liberta a Ana Beatriz, o Tiago. Faça uma obra na vida do Jorge, Pai, converta o coração dele. Toma a mãe da Genilda, as irmãs, o irmão e sobrinhos, toda a parentela. Te entrego também, Senhor meu Pai, a vida da tua serva Regina Rangel. Abençoa a Regina, Pai, abençoa a sua casa, a sua parentela, o seu ministério. Sê com ela, guardando, livrando, meu Pai, de todo e qualquer mal. Toma também a nossa pastora Jaqueline Velasco, Pai, ajuda a tua serva naquilo que é a necessidade da tua ungida. Toma toda a sua parentela, o casamento, a vida, Pai, do Paulinho Ferreira, a vida do Wallace, Pai amado, Senhor, meu Pai. Abra uma porta de excelência, converta, chama a responsabilidade, o Paulinho, o Wallace, Pai, e abençoa a saúde da Jaqueline, meu Pai. Ó Deus amado, faça o teu mover. Te entrego também, Senhor, meu Pai, a vida, meu Senhor, da glória, meu Pai, dos teus servos que têm nos pedido oração, tua serva Célia Regina. Visita a saúde, o ministério, a casa. Toma Alberto, trata com ele, entra com o teu poder, o teu agir na vida de Alberto, libertando, tirando a dureza do coração. Liberta a filha, Pai, salva a filha da Célia, liberta o filho, toma as netas, guarda os irmãos da Célia, o ministério, a saúde eu coloco em tuas mãos. Toma a tua serva, Pai, Luana Andrade, abençoa o futuro dela, meu Pai. Entra com o teu poder, o teu agir na vida da Luana. Te entrego, Pai amado, a vida da Edilane. Faça o teu mover na vida da Edilane, na vida da Jade, na vida do Felipe, no Viana. Toma a mãe do Viana, os irmãos, o filho. Toma essa família em tuas mãos. Coloca a vida da Kelly, Laureano. Toma a saúde da Kelly, abençoa, Pai, o Niltinho, libertando, salvando. Liberta o Juan, toma o Pedrinho, toma a Dona Cleusa, toma em tuas mãos Jaqueline, a vida do Alan, toda a família Laureano, colocamos em tuas mãos. Toma, Pai, tua serva Margarida, abençoa ela, meu Pai amado, ela tem clamado pela saúde do filho, Pai, toca nele do alto da cabeça, a planta dos pés. Toma o neto, toma o esposo, toma a sua irmã, toma a saúde da tua serva, meu Pai amado, Margarida. Faça o teu mover, o teu agir na vida, Pai, da tua serva. Toma, Pai, a diaconisa Edna Maria, dá saúde também à tua serva. Toma as causas que ela tem colocado diante de ti, a Autoescola Lipe, Pai, prospera. Vai trabalhando, Pai, na vida dos teus ungidos ali naquele lugar, meu Pai. Coloco perante a ti também, nesta noite de oração, meu Pai amado, a vida do Paulo Augusto. Obrigado, Pai, pelo livramento que tu deste no sábado ao Paulo Augusto. Meu Pai amado, mova o coração do Paulo Augusto a firmar-se cada dia mais contigo, a ter mais comunhão contigo. Tu tens falado a ele, livra ele, meu Pai, de toda a violência, das enfermidades. Toma seu irmão, toma, Pai amado, seu sobrinho, sua prima,
prima, a sua parentela. Meu Pai, trabalha na vida do Paulo Augusto e entra com teu agir. Toma também a obreira Jussara, meu Pai, visita o lar da Jussara, vai trabalhando na vida dela, dos filhos. Toma Jamile, toma Miguel, meu Pai, trabalha. Toma Eunice, meu Pai amado, o seu filho. Toma em tuas mãos sua nora, seu neta, Josenice, trabalha nessa família. Visita Maria José, meu Pai, os seus filhos, a nora, toda a sua parentela e vai trabalhando. Coloco diante de ti o Gilson, Pai. Traga o Gilson de volta à tua casa, arranca a mentira. Ó Deus amado, erro, meu Pai querido Senhor, na vida do Gilson, abençoa, meu Pai. Ó Deus amado, a tua serva Elaine Alves, visita Elaine. Toma Zé Carlos, meu Pai, converta o coração dele a ti. Toma Dona Sebastiana, traga de volta a tua casa. Toma o pai do Zé Carlos, liberta os irmãos, liberta a Giovana, toma a Gabi, toda a parentela da Elaine, eu coloco diante de ti. Toma também, Senhor, a vida, meu Pai amado, do diácono Arlindo, visita ele, a sua saúde. Toma em tuas mãos, meu Pai, a Rosângela, aquela obra ali, meu Pai, na rua, meu Pai, dos Diamantes 803. Toma a tua serva Odete, justo, Pai, abençoa Odete. Toma os filhos, as filhas, genros e nora, neto, bisneto, tia Nazaré, toda a parentela, meu Pai, da Odete. Visita também tua serva Lindinha, abençoa a Lindinha, meu Pai, sua casa. Liberta o Derico, salva. Liberta o Vitor, meu Pai, a Paloma, dá responsabilidade. Toma a Laurinha, meu Pai amado, a Bia. Toma, Pai, toda a descendência de Cecília. Liberta, salva. Visita o Zeca, Pai, a família. Ali o Luiz, meu Pai. Toma ali em Cambuci o povo, Pai. Visita ali, meu Pai amado, Michele. Liberta, salva, transforma. Toma em tuas mãos seu pai, toma em tuas mãos, Pai, a Elaine, a vida do Heitor, meu Pai, trabalha na vida deles. Toma em tuas mãos, Pai, Nelza, Adalto, Luana, Aline, meu Pai, trabalha nessa família. Te entrego também tua serva Ruth, abençoa Ruth, Pai, sua mãe, sua irmã, seu casamento, a vida, Pai, do Jonas, meu Pai, toma em tuas mãos Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre, guarda essa família. Toma, Pai, amada Rosana, a sua filhinha, a vida do Álamo, aquela causa na justiça, Dona Tetê, seu Vanderlei, todo o povo ali, meu Pai, em Cambuci, coloco perante a ti. Senhor, visita, meu Pai amado, nesta noite, nosso pastor Jorge de Sabarreto, toma a saúde dele, Pai. Visita, Pai, eu te peço, a diaconisa Edna, Pai, trabalha na saúde dela, trabalha, meu Pai querido, na vida da tua serva. Te entrego também, Senhor, meu Pai, a filha, os netos, a vida do pastor Ângelo Barreto, meu Pai. Alessandra, tome em tuas mãos essa família. Apresento a ti também, Pai, a vida do nosso pastor Rosimar, a pastora Ângela, lá em Guaçuí. Ajuda os teus servos, Pai. Vai trabalhando naquele ministério, tira todo impedimento, todo embaraço. Toma ali, meu Pai amado, aquela comunidade hortoflorestal. Liberta as crianças, adolescentes, jovens, os anciãos, meu Pai. Liberta Antônio, liberta Leda, o Gabriel. Toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor. Ó Deus amado, os teus servos naquele lugar e vai abençoando. Te entrego também, Pai, o pastor Messias, a Vaninha, lá no Rio Grande do Sul. Abençoa eles, a família. Toma o pastor Pacífico, Pai. Abençoa, restaura por completo a saúde do pastor Pacífico. Guarda a esposa Márcia, o ministério. Toma o Valtenberg, Pai de Lima. Ajuda o teu servo nas suas lutas, nas suas dificuldades. Visita o casamento, visita a esposa. Toma em tuas mãos os filhos, o irmão, o trabalho. Guerreia as guerras do Valtenberg, meu Pai. Toma também, Pai, a vida do Isaac ali dos Correios. Abençoa o teu servo Isaac, meu Pai. Levanta ele a cada dia. Toma a sua esposa Ana Paula, meu Pai. Restaura, restitui, meu Pai amado, a este casamento. Toma a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus, meu Pai amado. Abençoa a descendência dos teus servos. Toma em tuas mãos, meu Pai, a prima do teu servo, a Gabi.
Obrigado, Pai, por retirá-la daquele CTI. Abençoa sua mãe, abençoa, Pai, também a Kátia. Toma Eunice Enoque, a sua filha Natália, o esposo liberta. Toma a Sarinha, toma seus avós. Vai trabalhando, a tua serva Maria Aparecida, meu Pai. A sua família, a Silvandira, a sua parentela. Visita, Pai, o irmão Gilvan, a irmã Adélia. Toda a família Feitosa colocamos em tuas mãos. Visita a Rosane Oliveira, os filhos, meu Pai, vai trabalhando. Trabalha, Pai amado, na vida, Senhor, meu Pai. Eu te peço, do J. Alexandre, visita a esposa, visita os filhos, os netos. Toma Vera Borges, toda a sua parentela. Toma Angélica de Tomazinho, o esposo, o filho, a saúde desta família, Pai. Toma a mamãe Cleusa, toma a mamãe Luzia, toma o evangelista Luiz Mota, a Rádio ID, toma a Rádio Continental, a vida, Pai amado, Senhor, da Daniele Ribeiro, o seu esposo Leandro, a sua filha Manuela, o seu trabalho, a sua saúde. Toma o irmão Antônio da Continental, a irmã Lúcia, a família. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a missionária Tânia, a vida do irmão Alberto. Guarda eles, meu Pai. Liberta o Alexander, liberta, Pai Luiz Alberto e Débora. Guarda o pequeno Douglas. Toma Tamires, meu Pai, desperta cada dia, ajuda na sua necessidade. Toma Lucas, meu Pai, liberta, salva. Toma o noivado, meu Pai amado, ajuda eles na documentação, nos preparativos. Abençoa, meu Pai, eu te peço, a vida, Senhor, meu Pai, da Liliane, meu Pai amado, seu esposo, meu Pai querido, Senhor da glória, meu Pai. Ó Deus, visita ali, meu Pai amado, Raimundo. Visita, Pai amado, os filhos. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, eu te peço também a vida, meu Pai amado, da Jussara, a sua parentela, a Márcia, meu Pai, o irmão Heitor, a sua família. Visita, meu Pai, a Luci. Pai, dá saúde a Luci. Toma em tuas mãos a vida dela, a vida do Edilson, o aniversário da tua serva, meu Pai, amanhã. Sê com Luci, meu Pai, guardando, levantando. Toma as filhas, o filho liberta. Toma as causas que ela tem apresentado em tuas mãos e da vitória. Toma também, meu Pai, a minha cunhada, Luciene Mesquita. Visita a saúde dela, visita o Juscelino, liberta, salva. Toma em tuas mãos, meu Pai, eu entrego em tuas mãos a Renata, a Raquel. Toma, Pai amado, Senhor, a vida do Adriano, o Olaci, o Oladi, toda a parentela, meu Pai amado, da Luciane, minha esposa. Visita o nosso casamento, a nossa vida conjugal, meu Pai. Toma nossos filhos, toma Larissa, meu Pai amado, da saúde. Toma Lorena naquele hospital, meu Pai, livra, meu Pai, de todo o mal, da saúde, da vida. Toma o Hugo, abençoa o Hugo, Pai. Abençoa toda a família Brandão. Toma o Theo, a Bela, o Gael. Toma, Pai, a Sofia. Toma o Alexandre. Toma o Ângelo. Toma, Pai amado, Senhor, meu Pai, a minha filha Jennifer, Pai amado, toda a nossa parentela, o Ministério Árvore da Vida, o Ministério a qual, Pai, as tuas servas, os teus servos servem, Pai, em outra localidade. Vai abençoando, vai guardando, vai livrando. Livra-nos, Pai, da Covid. Livra-nos de todos os cânceres, Pai, da violência, de toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, de candomblé. Livra-nos, Pai, de todos os males e nos dá a vitória. É o que eu oro, Pai, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desta live, desse estudo. Amanhã, se Deus permitir, estaremos então com o capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Se você perdeu alguma das ministrações, alguns dos estudos, você pode, aí na descrição do vídeo, tá aí então o meu canal do YouTube. Entra lá no canal, dê um joinha lá, um like, também se inscreva no canal e você vai ter então, desde o livro do Gênesis, no primeiro capítulo até o dia de hoje, todos os estudos, pregações do pastor Alberto Brasil, e você vai estar ajudando o canal e ajudando outras pessoas, compartilhando também com outras pessoas, para que nós venhamos alcançar mais almas aí, através não só do Facebook, mas também do YouTube. Então entra lá se você ainda não entrou e se inscreva, tá bom? Vamos à bênção apostólica e estaremos encerrando então esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.